Oi, gente, boa tarde. Olha, prometo que esse é o último vídeo. Quer dizer, não é o último porque eu vou dividir em dois vídeos para os vídeos ficarem pequenos, tá bom? É porque no sábado que nós fizemos a nossa live, eu achei que o finalzinho ficou super confuso. Eu enrolei tudo por causa da hora. Vandir falou assim, Ana, já tem 1h30 de estudo. Aí eu fiquei nervosa, comecei a atropelar tudo. E aí, estudando o capítulo 12, o capítulo 12 depende do finalzinho do capítulo 11. Aí eu pensei assim, não, a gente estudou versículo por versículo do livro de Daniel. Agora no finalzinho, talvez a parte mais difícil e mais importante do capítulo 11, a gente vai passar rápido? Não, vou fazer um vídeo explicando melhor. Bom, esse finalzinho, eu queria falar rapidamente sobre a parte histórica, tá? Encaixando na parte escatológica, nesse finalzinho. E a gente viu que o capítulo fala desse homem vil. Esse homem vil é Antíoco IV Epifânio ou Antíoco Epífanes. Às vezes a gente vê esse nome, Antíoco Epífanes ou Antíoco IV Epifânio. E esse homem vil é o mesmo que nós vimos no capítulo 8, quando fala daquele chifre pequeno que surge de um dos 4 chifres. E a gente sabe, que quando nós estudamos esses 4 chifres de Daniel 8, esse chifre pequeno que surgiu de um dos 4 chifres é justamente Antíoco Epifânio. E quando nós estudamos o capítulo 7, que falou daquele chifre pequeno também, sendo o anticristo, então a gente faz a relação, de Antíoco Epifânio como sendo assim uma sombra do que virá, em forma de homem e que será o anticristo. Então a gente pode sim relacionar Antíoco Epifânio com o anticristo, sendo que existe uma discussão acalorada com relação a se o chifre pequeno de Daniel 8 é Antíoco Epifânio ou não. Mas que Antíoco Epifânio é a prefigura do anticristo, isso daí não, existe esse acordo, certo? Bom, e aí a gente vai ler esse finalzinho tentando projetar esses feitos de Antíoco Epifânio para o futuro, Ou seja, como será, pelo menos assim, mais ou menos, o anticristo. Então vamos ler do 40 ao 43. É só a partir do 40 que eu achei que ficou muito, muito confuso. Então vou ler. E no fim do tempo, olha só, guarde essa expressão, no fim do tempo, tá? Porque a gente vai precisar dessa expressão quando a gente for estudar daqui a pouco Daniel 12, tá? E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes países: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, e estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Muito bem. Então, a gente viu, que o rei do sul, ele vai lutar contra Antíoco Epifânio, e nessa época, nesse momento aqui desses versículos, o rei do sul é Ptolomeu VI. É o Ptolomeu VI, também chamado de Filometor. Ptolomeu VI, ele já tinha sido derrotado por Antíoco, mas foi naquele momento que ele foi derrotado por Antíoco,
mas ele se tornou um vassalo de Antíoco Epifânio e sentava à mesa com ele, porque Antíoco Epifânio não podia ficar na Síria e tomando conta da Palestina. E aí Antíoco Epifânio fez meio que uma aliança falsa, né, entre esse Ptolomeu VI. Por isso que a Bíblia lá atrás, quando nós lemos, né, os versículos lá de trás, diz que ele sentava à mesa. Então é esse Ptolomeu mesmo, porque o Antíoco Epifânio, ele conseguiu, as tropas dele, as tropas e o Antíoco Epifânio, eles conseguiram alcançar a Palestina, inclusive, né, Israel, mas ele não conseguiu entrar na fortaleza, entrar no Egito, porque quando eles iam entrar no Egito, o que aconteceu? Roma, né, deu o intimato, olha, volta, eu estou protegendo o Egito. E aí Antíoco Epifânio não conseguiu chegar no Egito, né, só mesmo na Palestina. Mas aí o Ptolomeu, né, aí tinha o Ptolomeu VI e o Ptolomeu VII, é como se fosse assim, eles dividiram. Ptolomeu VI ficou com uma parte do Egito, Ptolomeu VII com outra parte do Egito. E aí eles decidiram que eles iam atacar as tropas de Antíoco Epifânio que estavam na Palestina, porque eles queriam de volta a Palestina. Eles queriam de volta a Terra Santa, que estava nas mãos de Antíoco. Sendo que Antíoco Epifânio, nessa época também, ele deixou as tropas na Palestina e foi para a Síria, porque lá era a fortaleza dele. É isso que os versículos estão dizendo. E aí Antíoco Epifânio estava lá na Síria, no palácio dele, e ficou sabendo que o Ptolomeu VI estava se armando, né? Armando um exército, estratégias para atacar o exército dele. Ah, mas aí o que Antíoco IV fez? Aqui, ó. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte acometerá com carros, cavaleiros, navios. Tá vendo? Ele entrará nas terras e as inundará e passará, porque antes ele não estava conseguindo chegar no Egito com medo de Roma. Sendo que Antíoco Epifânio, ele teve o seguinte raciocínio: bom, Roma disse que era para eu não atacar o Egito. Ok, eu estava na Síria, eu só conquistei a Palestina. Sendo que eles vão me atacar, eu só vou me defender. Já que é assim, já que eles estão jogando a primeira pedra, eu vou contra-atacar. Esse foi o raciocínio dele. E aí ele veio com um exército e, como a Bíblia diz, ele conseguiu mesmo entrar no Egito, e entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Então, por conta de estratégias lá de guerra deles, o que eles fizeram? Eles não passaram por esses 3 lugares, Edom, Moabe e Amon. Eles passaram diretamente pela Palestina, por Israel, e aí foi fazendo, né, aquela arruaça com eles todos. E aí o Egito perdeu a Palestina, né, perdeu o território, e que era, na verdade, a grande ambição de todos. Essa briga, a principal ambição era pela Terra Santa. E aí o Egito, né, foi entregue pro exército de Antíoco. E deixa eu ver aqui o outro versículo. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Tá vendo? Antes, eles tinham poupado o Egito com medo de Roma, sendo que como o Egito atacou primeiro, então eles, né, conseguiram vencer. E apoder-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito.
e da Líbia também, né, e dos líbios. E os etíopes o seguirão. Muito bem. O que aconteceu? Antíoco, né, ele se apoderou dos tesouros, né, ele ia conquistando as regiões, ia se apoderando das riquezas, dos tesouros, se apoderou de todos os tesouros do Egito, deixou uma tropa na Palestina, na Terra Santa, e deixou uma tropa, né, em todas as regiões que ele conquistou ali, e voltou para a Síria, para o palácio dele, para o castelo dele. Ele não ficou lá. Sendo que, quando ele voltou, ainda mais ostentando, né, os exércitos também, eles estavam ostentando muito, porque pela vitória, né, eles conseguiram uma vitória avassaladora sobre o Egito, conquistaram toda a Palestina, saíram conquistando muitas regiões. E aí, lembrei o que eu ia falar. E o que eles fizeram? A sede deles era a Terra Santa, mas principalmente helenizar os judeus. E aí eles deixaram uma tropa, né? O Antíoco deixou uma tropa na Palestina helenizando os judeus, porque eles queriam que os judeus deixassem completamente a cultura, né, judaica e absorvessem completamente a cultura grega, né? Essa era assim o intuito principal também de Antíoco Epifânio, acabar com a cultura dos judeus e principalmente a fé, né? A fé monoteísta, um Deus só. Bom, o versículo 44, né? A gente agora vai ler o versículo 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar as muitos. Bom, Antíoco, né, voltou para a Síria. E quando ele está lá na Síria, ele tem uma notícia. Por isso que diz aqui, e os rumores. Ele teve uma notícia que ele não gostou nada e que deixou ele com depressão, deixou ele doente. A notícia foi que os partos e os armênios começavam a crescer e a dominar várias regiões. Aí Antíoco pensou, gente, se a Roma se aliar a eles, ele já tinha medo de Roma, né? Ele sempre botava o rabinho entre as pernas quando se tratava de Roma, do Império Romano, que também era um bebezinho, mas estava crescendo. Se eles se aliarem, o negócio vai ficar feio. E aí ele teve a mesma ideia do pai, que foi o Antíoco III. Vocês lembram que eu falei que o Antíoco III, ele saqueava os templos de Bel? Ele saqueava os templos e quando ele foi saquear o templo de Jerusalém, ele tinha um testa de ferro que era... Ai, meu Deus, como é que era o nome do homem? Eu falei o nome dele da outra vez. Esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. E aí ele tinha esse testa de ferro. E ele falou assim, você vai saquear o templo de Jerusalém. Isso o pai do Antíoco, tá? Do Antíoco IV, o Antíoco III. Você vai saquear, porque o templo de Jerusalém tem muito ouro. Porque eles saqueavam os templos para quê? Porque eles queriam fortalecer o exército deles, né? Quanto mais forte o exército, mais navios, mais armas. E aí o Antíoco pediu para Eleodoro, eu acho que é isso, gente, Eleodoro, deixa eu ver se eu anotei. Bom, Eleodoro, alguma coisa assim. Para Eleodoro, esse testa de ferro saquear o templo de Jerusalém. Mas Eleodoro teve um sonho. Deus falando para ele não fazer isso com o templo sagrado, com as coisas sagradas do templo. E aí Eleodoro não saqueou e ainda matou Antíoco III. Antíoco III, o pai dele, morreu por isso.
porque o testa de ferro dele envenenou ele, porque ele queria que o testa de ferro saqueasse o templo de Jerusalém. E aí Antíoco IV fez a mesma coisa. Bom, eu tenho que fortalecer o meu exército, vamos saquear os templos daqui, os templos das regiões, né, que eles tinham conquistado, sendo que, olha, ele se deu mal, porque ele foi humilhado, expulso, ele não conseguiu saquear, e houve uma guerra e ele perdeu, ele foi expulso e ele teve que voltar fugido para a Babilônia. E ele foi para a Babilônia. Quando ele está na Babilônia, outra notícia horrível, que os macabeus estavam expulsando as tropas que ele tinha deixado na Palestina. Ou seja, os macabeus estavam expulsando todos que estavam na Palestina e que estava trazendo de volta a cultura do povo judeu. Tipo, acabando com a helenização. E aí ele ficou desesperado, ele pronto, é muita derrota. E aí o que ele fez? Ele não, eu vou armar as minhas tendas lá na Palestina, porque eu vou impedir isso. Eu não posso permitir isso. Ó, o versículo, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo, e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Sendo que quando ele está a caminho da Babilônia para a Palestina, né, para entrar na Terra Gloriosa, para armar as tendas, como diz aqui no último versículo, o que acontece? Ele, no meio do caminho, ele morre. Aí a gente não sabe se ele... Tem alguns livros que dizem que ele morreu de infarto, outros que ele morreu de câncer, enfim. Aí acaba realmente, a última vitória foi contra o Egito, né? Mas depois ele volta para a Síria e foi só derrota. Bom, vou fazer mais um vídeo fazendo a relação de Antíoco Epifânio com o Anticristo pra gente encerrar o capítulo 11 e pegar no capítulo 12. Já já eu passo.